flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ceará tem disso sim. O período imperial no Brasil durou apenas 67 anos. Durante esse período, o país foi governado por um Pedro Imperador. Entrou no período regencial e foi governado por outro Pedro Imperador, que era filho do primeiro Pedro Imperador. Passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebeliões. Na economia, viu o ciclo do açúcar cair, os ciclos do algodão e do café subir. O Ceará passou por várias secas que deixaram profundas marcas na província. Viu a força do jangadeiro sair do mar e ganhar a terra para abolir a escravidão antes de qualquer outro lugar no Brasil. E claro, foi o berço de ilustres personagens. Bem-vindos ao Ceará do Brasil Império. Foi numa viagem de Santos para São Paulo que Dom Pedro, montado em seu cavalo, empunhou a sua cortante, brilhante, potente e imperial espada de sabre e declarou no ano de 1822, às margens plácidas do rio Ipiranga, independência ou morte. Bom, essa é a versão romântica da nossa história da independência. O certo é que o dia 7 de setembro de 1822 entrou para a história como o dia da independência do Brasil. Portugal, é claro, não gostou nada da ideia de perder sua lucrativa colônia assim. A metrópole queria manter pelo menos o Maranhão, o Piauí e o Pará como parte do território português. Em algumas partes do Brasil, forças leais a Portugal também não queriam a independência de jeito nenhum. Um exemplo foi o major português Fidié, que estava disposto a lutar no Piauí para continuar tudo do jeito que estava. E sabe aquela ideia de que não houve tiro nem sangue na nossa independência? Pois é, não foi bem assim. Eita, menino. Estão dizendo que Portugal quer manter a gente como colônia portuguesa, se tiver mesmo independência. Disseram que o Maranhão, o Pará e o Piauí continuam colônia e que a parte mais pro sul do Brasil fica independente. O major português Fidié diz que vai ficar do lado de Portugal. Ontem chegaram umas 500 pessoas do Ceará aqui no Piauí para se juntar na luta pela independência. Tem de tudo. Tem vaqueiro, tem negro escravo, tem gente do povo. Ninguém tem armamento pesado, não. A gente vai lutar aqui, no Rio Genipapo, contra as forças do tal Major Fidié, para ter o Piauí, o Maranhão e o Pará independentes de Portugal. Os primeiros anos dessa nova era do Brasil foram do papoco. Se antes da independência a gente teve a Revolução Pernambucana de 1817, depois da independência, um movimento ainda maior foi organizado, a Confederação do Equador, em 1824. A palavra de ordem era total e completa separação do resto do Brasil e implantação imediata da República, já que a Confederação queria a independência de Portugal, mas não queria continuar subordinada às elites do sul do país. Será que essa receita funcionou ou desandou?
No episódio de hoje, vamos mostrar a receita da Confederação do Equador de 1824. Atenção! Essa receita só foi feita uma vez e nunca mais foi repetida. Não contém glúten. Os ingredientes usados em sequência foram: um país recém-independente de Portugal, a outorga de uma constituição centralizadora, com plenos poderes ao imperador, crise na produção da cana-de-açúcar e do algodão. A mistura desses elementos causou insatisfação no Nordeste, desejo de sair da monarquia para a república e ânsia de montar uma federação autônoma. Em um recipiente com formato do estado do Ceará, juntou-se Martiniano de Alencar, Tristão de Alencar, Pereira Filgueiras e Padre Mororó. Esses ingredientes foram úteis para espalhar as ideias separatistas pelo estado. Os ingredientes do Ceará foram agregados aos líderes de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e depois colocados no forno pré-aquecido com o calor da linha do Equador. O resultado foi uma rebelião histórica meio indigesta. Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque Melo foi um padre e jornalista. Ou terá sido um jornalista e padre? Bem, não importa a ordem, pois ele também foi um revolucionário importantíssimo para a Confederação do Equador em 1824, quando ficou conhecido como Padre Mororó. Pergunta lá. Quem participou da Confederação do Equador? A Confederação do Equador, naturalmente, foi um movimento contrário, um movimento político de revolta contrário à política imperial, política de Dom Pedro I. O Brasil havia se tornado independente em 1822, em 1824 ganhamos a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, que de fato foi outorgada, ela foi imposta de maneira autoritária, em sintonia com o autoritarismo do imperador. E algumas elites liberais, sobretudo do Nordeste, com a matriz em Pernambuco, vão ter esse movimento de oposição a essa política imperial, essa política autoritária de Dom Pedro I. Então, em Pernambuco, o movimento nasce em Pernambuco e você vai ter figuras como o próprio Frei Caneca, Cipriano Barata, as elites intelectuais e liberais de Pernambuco. Essa influência acaba chegando no Ceará, visto que, sobretudo, o Ceará passa muito tempo ligado à capitania de Pernambuco. E essa influência dos pernambucanos sobre a capitania do Ceará ainda era visível, e, sobretudo, na região do Cariri, com a família Alencar, a dona Bárbara de Alencar, matriarca da família, o José Martiniano de Alencar, que, por sinal, é pai do escritor José de Alencar, Tristão Gonçalves, irmão do José Martiniano de Alencar, Coronel Pereira Filgueiras, o padre Inácio de Loyola, que vai ser o padre Mororó. Esses são os personagens, são as pessoas mais atuantes dentro desse contexto da Confederação do Equador aqui no Ceará, visto que a Confederação do Equador nasce em Pernambuco, mas teve naturalmente a participação do Ceará, também em Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Em 1831, Dom Pedro I precisava voltar para Portugal em caráter de urgência. Completamente desgastado pelas crises na política, ele abdica e passa a coroa do reinado para seu filho, viajando logo em seguida para Portugal. O príncipe Pedro Alcântara, que tinha apenas 5 anos na época, não podia assumir o governo. Em seu lugar, grupos de regentes se alternam no poder durante 9 anos. O período conhecido como regencial passou por grandes turbulências, com sucessivas revoltas. Em 1840, o príncipe Pedro teve a maioridade reduzida para 16 anos, foi coroado imperador e iniciou o segundo reinado do período imperial brasileiro, se tornando Dom Pedro II. Por volta do século XVIII, já haviam alguns povoados no Ceará, mas é por volta de 1850 que isso fica mais claro. É mais ou menos nessa época que as pessoas começaram a se organizar no terreno, tendo como base a família, seus agregados e os protegidos. Era fulano que era compadre de cicrano, que era apadrinhado de fulano, filho de cicrana, e todo mundo meio embolado na mesma história, protegido pela força da família. Genicleudo, chame fulano. Oxi, quem é fulano? Fulano, um primo de cicrano, neto de Beltrano. Tu quer que eu desenhe pra tu? É Genicleudo. Tu não sabe quem é o menino, não? É bem possível que o coronelismo
tão falado na República, tenha nascido justamente aí nessa época. Em 1850, é promulgada a Lei de Terras. De acordo com a lei, só haveria ocupação das terras por meio de compra e venda e pela autorização do imperador. Quem já estava produzindo nela recebeu o título de proprietário. Quem não tinha nada precisaria da autorização e de muito dinheiro para comprar. Os índios, negros libertos e pobres não tiveram direito a terra nenhuma. O algodão já existia na vegetação cearense antes do descobrimento, mas só começou a ser cultivado no Ceará como opção de matéria-prima para abastecer os mercados locais e internacionais. A Guerra Civil Americana, conhecida como a Guerra da Secessão, foi o auge da exportação do algodão cearense. Sua produção foi tão importante que ele chegou a ser chamado de ouro branco, devidamente exportado do Brasil para compradores na Europa, principalmente a Inglaterra. O algodão saía de Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte e se juntavam no porto de Pernambuco, seguindo direto para as ilhas da Grã-Bretanha. Embora o algodão aguentasse períodos prolongados sem chuva, as secas cada vez mais severas eram um desafio para o Ceará. Como não havia estrutura para diminuir os efeitos da estiagem, a população era castigada com privações de todos os tipos. Quando a chuva demorava muito para cair, as plantas ressecavam e o gado morria de sede e fome. A seca de 1877 a 1879 foi uma das mais severas da história do Ceará. Mais de 80 mil pessoas, famintas, fugiram de suas terras para tentar sobreviver na capital, Fortaleza. As imagens a seguir, feitas por Joaquim Antônio Correia, marcam o primeiro registro de fotojornalismo da época. Pergunta lá. Quais os impactos da seca de 1877? É interessante você observar que as condições de atraso aqui no Nordeste brasileiro eram muito visíveis. Claro, frutos da herança, da colonização, da escravidão, da desigualdade. E esse clima de atraso, esse clima de luta pela sobrevivência, acaba se agravando nos momentos de estiagem, de secas. A gente teve no Ceará a grande seca de 1777, a famosa seca dos 3 setes. E, por coincidência, um século depois, 1877, mais um período de grande estiagem. E os impactos desse momento é muito grande, sobretudo na economia cearense, sobretudo em Fortaleza, nossa capital. Então, o que é que a gente pode perceber nesse momento? Fortaleza, principalmente, não só Fortaleza, Baturité, Aracati, mas, de fato, o foco principal vai ser Fortaleza. Acaba sendo atingido por uma leva de retirantes. Pessoas que, fugindo da seca, fugindo das condições precárias de existência, buscam uma tentativa, uma oportunidade aqui na capital, na cidade grande. E é nesse exato momento onde você consegue perceber todo o impacto negativo disso. Mas impacto em que sentido? Essa leva, essa multidão de flagelados, assim como eles eram chamados, vão causar esse impacto na cidade de uma superlotação. A cidade não vai comportar essa população. E aí você vai ter a questão da marginalidade, você vai ter a questão do roubo para a sobrevivência, você vai ter a questão, por exemplo, da prostituição, mulheres que se prostituíam para tentar sobreviver naquele momento, naquele clima, e, sobretudo, o lado mais trágico e invisível, a questão das doenças, tá? Essa população ficava acondicionada numa situação precária aqui em Fortaleza, em abarracamentos, e aí, fatalmente, as doenças acabavam conseguindo se proliferar de maneira mais rápido. E aí a varíola, principalmente, acabava matando milhares de pessoas. E aí você conseguia perceber o contraste. Era o momento em que Fortaleza vivia um anseio pela modernidade, um anseio pelo progresso, tá? O que a gente chama de Belle Époque, a cidade cresceu, se modernizou, se urbanizou, mas aí no momento de secas, tudo isso ia por água abaixo, porque é como se a barbárie tomasse conta da nossa cidade. Então é óbvio que o efeito da seca de 1877, que claro que os números a gente pode até divergir, mas matou milhares de pessoas, foi um efeito negativo para a nossa cidade e para a história do Ceará no século XIX. Franklin Távora foi um advogado, político, jornalista, romancista e teatrólogo cearense, entre outras cocitas más.
Ele nasceu em Baturité e foi um dos primeiros escritores da escola literária naturalista realista no Brasil. Sua obra mais conhecida, O Cabeleira, foi produzida em 1876. Olha o jornal, jornal, apenas 40 réis o jornal, jornal, tem anúncio de compra e venda no jornal, jornal, só 40 réis o jornal, jornal. Os primeiros periódicos cearenses começaram a circular por volta de 1824. Mas o jornalismo na província só vai se intensificar mesmo 20 anos depois, no reinado de Dom Pedro II. Na época, além de informar sobre os andamentos da política, os jornais eram usados para anunciar a compra, a venda e o pagamento de recompensas para encontrar escravos fugitivos. Os negros escravos eram a base da mão de obra para qualquer trabalho no Brasil desde meados de 1700. Mas por alguma razão, quando se toca nesse assunto, é costume pensar que no Ceará não tinha negros. Por quê? Pergunta lá. Havia negros escravos no Ceará? Durante muito tempo, para algumas pessoas, a escravidão teve um peso muito pequeno aqui no Ceará. E, de fato, a presença de negros no nosso território, da população africana, ela foi menor. Se a gente comparar, de fato, a Pernambuco, um grande centro açucareiro no início da nossa colonização, se a gente comparar Minas Gerais, no auge da mineração, século XVIII, e mesmo chegando no século XIX ao café, a economia cafeeira, sobretudo no Rio. Nesses lugares, a presença africana ela foi mais marcante. No Ceará, que não tivemos essas atividades sendo desenvolvidas de maneira mais intensa, a colonização do Ceará foi baseada, sobretudo, na pecuária e na produção de algodão, na cotonicultura, duas atividades que não demandaram, não tiveram assim, uma exigência maior com relação a mão de obra escrava de origem africana. Então é óbvio que a gente teve a presença do negro, sobretudo se a gente também analisar que muitos negros foragidos de outras regiões acabavam vindo para o Ceará. Mas por que vinham para o Ceará? A gente ficou muito tempo fora desse eixo da colonização. Aqui, a presença do Estado português era menor, a vigilância era um pouco menor. A gente não pode afirmar que não existia, mas era um pouco menor. Então, muitos negros acabavam vindo para cá nessas fugas, né, montando quilombos e por aí afora. Então, é claro que a gente teve a presença dos escravos africanos, sim, a presença do negro africano na nossa capitania. 5 coisas que você não sabia sobre os negros no Ceará. 1. Por causa dos mares rebeldes, o desembarque de navios com negros escravos raramente acontecia no Ceará. 2. No Ceará, os mais numerosos eram os negros da etnia Banto, que eram embarcados em Angola. 3. De acordo com o Código de Posturas de Icó, publicado em 1872, escravos não podiam usar calçados. Por isso, uma das primeiras providências dos escravos quando fugiam era arranjar ou furtar sapatos para passarem como libertos. 4. Os donos de escravos publicavam nos jornais tanto os anúncios de venda e compra, como as notícias de procura de escravos fugidos. Era comum a descrição física, com detalhes para as marcas de violência no corpo. 5. A Igreja do Rosário, no centro de Fortaleza, foi erguida pela principal confraria de negros escravos no Ceará, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Abolição da escravatura, Chile, 1823, Bolívia, 1826, México, 1829, Colômbia, 1851, Argentina, 1853, Brasil, 1888. O tráfico internacional de pessoas em condição de escravidão já tinha sido proibido desde 1850. Mas o comércio de pessoas no Brasil ainda durou até as vésperas da abolição. Com a grande seca de 1877, a manutenção de escravos se tornou economicamente inviável no Ceará. A solução encontrada pelos donos de escravos, para não ficar no prejuízo, foi vendê-los para fazendeiros no sul e sudeste do país, onde a indústria do café começava a ganhar força. O transporte era feito por navio, mas por causa do mar rebelde na costa de Fortaleza, os escravos eram levados primeiramente de jangada até os barcos, para depois seguir em direção ao Rio de Janeiro. Pergunta lá. Como foi a abolição dos escravos no Ceará?
visto que a abolição aqui no Ceará vai acontecer de maneira pioneira com relação ao restante do Brasil. O Ceará vai ser a primeira província a abolir de fato a escravidão aqui no Brasil, tá? E aí a gente fica imaginando, fica pensando, isso foi fruto somente da camaradagem do cearense, da solidariedade, tá? Isso pode ser levado em consideração sim, mas não é somente isso. Vários movimentos, tá? Clubes para libertar os escravos, clubes abolicionistas, a própria rebeldia dos escravos, o contexto que o Ceará nunca precisou muito, nunca demandou muito da mão de obra escrava. Portanto, o fim da escravidão não representava um colapso da nossa economia. Então, essa menor questão da escravidão no nosso estado também contribuiu. O período das secas, tá? No período de secas complicava a vida do cearense de maneira geral, onde os próprios fazendeiros eles tinham a dificuldade de se manterem, tá? Manter aquele nível de vida, como também manter uma leva de escravos desocupados por conta da estiagem. E de fato, aqui no Ceará, esse movimento, esse contexto, a migração de muitos escravos que vão ser vendidos para o Rio de Janeiro no século XIX, isso tornou o peso da escravidão ainda menor no nosso estado, fazendo com que o Ceará, naquela época, província ainda, o Ceará abolisse a escravidão de maneira antecipada. E aí vale a gente ressaltar, por exemplo, a figura do Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, que vai ser um dos expoentes nessa luta de libertação dos escravos aqui no nosso território. E aí vale frisar também que o Ceará, por ter abolido de maneira antecipada seus escravos, vai servir de exemplo para outras províncias. Os movimentos, os clubes libertários de Pernambuco, por exemplo, eles vão trazer os escravos de lá para o Ceará, para eles serem exatamente alforriados aqui, já que o Ceará já permitia essa alforria. Então o Ceará, de fato, se engrandece por ter tido essa experiência e esse exemplo de abolir a escravidão de maneira antecipada. A sessão histórica que aboliu a escravidão de negros no Ceará ficou imortalizada no quadro de José Irineu de Souza. O quadro Fortaleza Liberta tem 2,65 metros de altura e por 2,65 metros de largura. Ele custou 5 contos de réis, o equivalente a 5 quilos de ouro. A pintura do imperador Dom Pedro II, que aparece no lado esquerdo da tela, é a réplica de um original, que ficava na Assembleia do Estado. Ela desapareceu e até hoje seu paradeiro é desconhecido. No quadro é possível ver a fisionomia de figuras conhecidas na época, como Dragão do Mar, Nogueira Acioli, João Cordeiro, Frederico Borges e Maria Tomásia. A história não oficial diz que personalidades da época pagaram para ter seu rosto imortalizado no quadro, razão pela qual muitas delas parecem estar posando para uma foto. O boato continua um mistério até hoje. Maria Tomásia do Livramento nasceu em Sobral e foi uma das representantes femininas mais empenhadas na luta contra a escravidão. A Sociedade das Cearenses Libertadoras, fundada por ela, organizou fundos de arrecadação de dinheiro para comprar a alforria de mais de 10 escravos no Ceará. Pergunta lá. Como o negro cearense resistiu à escravidão? Os escravos, de origem africana, os negros escravizados, procuravam resistir à escravidão de diversas maneiras, sobretudo porque é algo inerente. Resistir à condição de escravo, resistir contra a falta de liberdade. E aí nessas resistências, rebeldia à escravidão, você pode citar, por exemplo, as fugas que aconteciam de maneira isoladas ou coletivas. Você pode citar, por exemplo, a formação dos quilombos, aldeias onde reuniam, de certa forma, para proteger esses escravos que eram foragidos. Você vai ter negros que acabavam preferindo cometer o próprio suicídio a continuar a vida de escravo ou a serem recapturados. Você vai ter negras que preferiam um aborto ao invés de ter o filho e que aquele filho também vivesse naquela condição de escravos. Você vai ter as formas de resistência mais sutis, negociação com o Senhor. De certa maneira também você vai ter na cultura a tentativa de preservar essa identidade do negro através da religião, no caso da Umbanda, através da cultura, do swing, da capoeira, da batucada, da culinária. Ou seja, eram formas que dentro daquele contexto
escravizador era uma resistência à dominação, era uma resistência no sentido de tentar dizer que ele queria liberdade. E aí, claro, ele tentava conseguir, mesmo que fosse pouco, uma liberdade às vezes negociada. É interessante se observar que às vezes os negros que conseguiam fugir, a primeira coisa que eles procuravam conseguir era um calçado. Por que eles tentavam conseguir um calçado? Porque o negro descalço era exatamente a prova que ele era um escravo. E o negro calçado ele já tinha sido liberto. Então, tentar se passar por livre era uma maneira de resistência desse escravo aqui no Ceará também. – 25 de março, Dia do Maracatu em Fortaleza. Depois da abolição dos escravos no Ceará, a vida seguiu seu fluxo. Fortaleza passou a ser a principal cidade da província e enriqueceu bastante com os lucros da era do algodão. Aos domingos, a sociedade desfilava a última moda de Paris na Praça do Passeio Público. Os granfinos ouviam o talento de Alberto Nepomuceno para a música, participavam de grupos literários, se impressionavam com as pesquisas de Rodolfo Teófilo e se orgulhavam de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Na época, também discutiam muito política. O Partido Republicano ganhava forças, já antecipando o começo de uma nova era. O período do Império no Brasil termina no dia 15 de novembro de 1889.